Destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Madureira, bom dia. Só alegria, Madureira. Tranquilo, suave. Madureira, hoje vai chover, vai fazer sol, tempo firme. Quer dizer, a barba de molho é tempo firme. Madureira, hoje tem, Madureira? Hoje não tem, Madureira. Vai ter somente a semana que vem. Semana que vem já tem, Madureira. Mas vocês são apressados, hein? Semana que vem já tem. A Câmara Municipal de Campo Grande volta a todo vapor para o segundo e último semestre da atual legislatura. O ano que vem, legislatura nova, vereadores novos e a previsão de renovação grande, né? Sobretudo do PMDB. O PMDB ontem conseguiu bater o martelo na cabeça dos caras. O PMDB sai sem candidato a prefeito, não conseguiu nenhum candidato a prefeito, apesar de muitos nomes disponíveis. Eu já falei aqui que partido que não consegue impor candidaturas, mesmo tendo nomes, no caso do PMDB, é um partido que corre o risco de se acabar, né? Quer dizer, ou partir para um processo total de renovação de lideranças. Liderança tem que prestigiar o partido. Eu não entendo como partido, como o PMDB, que tinha 4 nomes, pelo menos, tinha aí o Putinelli, o Moca, Simone Tebet, o Carlos Marum, né? Não conseguir sequer uma candidatura para prefeito. Quer dizer, quando um partido está bom, né, está por cima, aí aparecem candidatos bons de tudo quanto é lado. Quando o partido está ruim, né, politicamente desprestigiado, eleitoralmente sem pé e sem cabeça, aí os candidatos fortes não querem ser candidatos. Na eleição passada, eu me lembro que teve uma disputa enorme dentro do partido, né? Era Girotto, era Paulo Ciufa, era Edil Albuquerque, era Mandetta, era todo mundo brigando para ser candidato a prefeito. Este ano todo mundo briga para não ser candidato a prefeito. Outra decisão do partido, na minha opinião, altamente desastrada. Lançamento de chapa pura para vereadores e liberação dos candidatos para o salve-se quem puder. Se você sai com a tua candidatura e apoia quem você quiser para prefeito, quer dizer, estimulando a infidelidade, a indisciplina dentro do partido. Quer dizer, o partido fica totalmente, um apoia um candidato a prefeito, outro apoia outro candidato a prefeito, quer dizer, vira uma verdadeira bagunça política. Eu quero ver como é que o eleitor vai entender isso. Já ficou ruim para os candidatos a vereador do PMDB, dizer, né? O PMDB, sem candidatura PMDB própria. Que tem hoje 3 candidatos, aliás, tem 3 vereadores, né, que já elegeu 6 na eleição passada, hoje tem 3 vereadores, corre o risco de não eleger ninguém, ou eleger 1, 2 vereadores, voltando a assumindo uma posição que tem os pequenos partidos na Câmara Municipal. É o risco que corre, sem contar, naturalmente, com o grande prejuízo que o partido vai tomar para a eleição de 2018, porque a eleição de 2016, a eleição de prefeito e vereadores, é uma eleição preparatória para a eleição de deputados, de governadores e até de presidente da República. Ficando o PMDB sem vereador em Campo Grande, o PMDB sem perspectiva eleitoral nenhuma em Dourados, o PMDB perdendo a eleição em Três Lagoas, como corre o risco, e sem candidato em Corumbá, que são as principais cidades, os principais colégios eleitorais do Estado, o partido corre o risco de acabar e não ter a menor expectativa de eleição para 2018, prejudicando não só um projeto de candidato a governador, de senadores, como de deputados estaduais e deputados federais. O PMDB, que já foi, né, que é hoje o maior partido de Mato Grosso do Sul, corre o risco de se transformar num verdadeiro partidinho. Eu falei ontem aqui nesse programa sobre a questão... quer dizer, eu vou ter um fato histórico, né, e lamentável, que foi a retirada dos trilhos, foi a retirada dos trilhos do centro de Campo Grande. Eu estava citando aqui como exemplo e tal. Alguém me manda aqui um zap para dizer, não, que os trilhos tinham que sair mesmo do centro da cidade porque causava muito acidente e tal. Causava mesmo. Se
3, 4, 5 anos antes da projeção de se tirar os trilhos, tivessem tirado o trilho naquela época, era plenamente justificável, porque causava acidente, um enorme prejuízo para o trânsito de Campo Grande, porque aquelas locomotivas paravam, né, em horários de pico e prejudicavam demais o trânsito de Campo Grande. Mas quando se decidiu tirar os trilhos de Campo Grande, do centro da cidade, já não tinha mais problema nenhum. Para você ter ideia, o trem do Pantanal, que era o único trem diário de Campo Grande, já tinha sido desativado. Trem cargueiro passavam 2 trens por semana. 2 trens por semana. Quer dizer, não havia nenhum perigo de acidente. Tinha algum prejuízo, porque incomodava, o pessoal ficava apitando, porque o trem parava no meio da rua lá e tal. Era o único transtorno que causava. Transtorno que poderia ser resolvido naquela ocasião com a construção de 3 viadutos. Esses 3 viadutos iam custar 10% do que custou retirar, né, a construção do contorno ferroviário. Na época foi advertido ao prefeito, e eu estou falando isso porque eu fiz isso. Eu lembrei ao prefeito André Putinelli de que não precisava retirar os trilhos porque a estrada ia acabar. Não tinha mais trem do Pantanal. Trem de carga corriam 2 trens por semana. O que esperar de um transporte desse ia acabar. E terminou acabando. Quer dizer, dinheiro totalmente jogado fora. O dinheiro dos trilhos. Muitos milhões de reais, né? Dinheiro do povo. Dinheiro que poderia ser aproveitado, dava para estender a rede, naquela época, estender a rede de esgoto em toda a cidade de Campo Grande. Campo Grande já teria universalizado o sistema de esgoto, que vai acontecer agora, quase 20 anos depois. Então, o que eu tratei, não tenho nada contra, né? E nem pegação de pé, e nem lado 1, lado A, lado B. Eu estou apenas contando aqui um fato histórico, que se não tivesse tirado os trilhos, não teria... Outra coisa, tirar os trilhos e não aproveitaram a malha, porque podia aproveitar a malha ferroviária para a implantação do transporte por VLT, por exemplo, veículos leves sobre trilhos, podia ser aproveitado. A malha estava prontinha, era só... Sabe o que fizeram? O Putinelli, de maldade, construiu o camelódromo em cima no lugar onde estava a passagem, quer dizer, num beco sem saída, quer dizer, não tem como você retirar dali. Ele construiu o camelódromo em cima do trilho, fechando, né, definitivamente a possibilidade da utilização de toda aquela malha que atendia praticamente a cidade inteira com transporte moderno, transporte ideal e indicado para a época atual. Então, o que eu falei foi exatamente isso. Quer dizer, além do peixódromo, né? Do pantanódromo, né? Como é que chama? O Aquário do Pantanal, né? Que foi uma obra totalmente extemporânea, essa questão de retirada dos trilhos, foi o que eu comentei ontem. O Aquário do Pantanal, na época eu apoiei, porque porque evoluía. E porque havia um orçamento de 87 milhões de reais. Não podia eu imaginar, e a população, que aquela coisa passasse a quase 300 milhões de reais. Quer dizer, quem fez as contas devia ser expulso da escola de aritmética, nem de matemática. Porque você errar um cálculo de 87 para 300 milhões, tem que ser muito ruim de matemática ou muito bom de passar a mão nas coisas, no dinheiro do povo. Porque o que houve de aditivo? Quer dizer, não pode mais nem fazer aditivo. Fizeram todos os aditivos possíveis, né? Para encher a pança do João Amorim, e agora está aí essa obra que não vai para frente nem para trás, prejudicando, né, o andamento da administração pública. Tem coisa que só acontece em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Justiça descondenou. Quem? Havia condenado o Delei Pinheiro, cassaram o mandato dele, tá? Agora descondenou. Mas será que ele... E aí? Descondenou. Com essa descondenação ele volta para a Câmara Municipal? Não sei, eu não entendo. Quer dizer, condena, aí vai para o Supremo, para o TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal confirma a condenação, certo. Aí vem o Tribunal Eleitoral daqui e descondena. Quer dizer, descondena o Delei. Não é bem assim.
Não é bem assim. Tipo, não é bem assim, não foi bem assim que foi. A condenação, olha, não valeu a condenação, tá? Vamos descondenar. Aí agora vai pro Tribunal Supremo. É complicado, né? Vai pro TSE para saber se agora. Se o TSE também descondena, né? Se o agora, se a moda pega, vai ter que descondenar também. Além do delay. O Pedra e a Thaís? O Pedra e a Thaís, né? Que foram condenados no mesmo processo. Quer dizer, todos eles. Aí tem que descondenar, volta toda aquela matemática do quociente eleitoral, né? Que os votos que foram anulados, aí desanula os votos, né? Torna válido os votos. Os vereadores que assumiram. Conta, reconta e assim vai. Vão ter que sair e tal. Mas essa foi realmente a legislatura mais perturbada da história de Campo Grande, que se completa agora com essa bronca dos advogados aqui contra a Coffee Break, né? Os advogados estão reclamando que no processo da Coffee Break o Ministério Público não juntou as peças digitalizadas, né? Quer dizer, os telefonemas que foram dados, então não consta do processo. Vai haver, inclusive, uma coletiva amanhã dos advogados de todos os envolvidos na operação Coffee Break, para exigir, né? Exigir do Ministério Público explicação. Como é que você faz uma peça pela metade, né? Foi lá pela metade. Né? Mandou. Tá. Agora fica difícil. Então, essa fase aqui, esses 4 anos, foram 4 anos para Campo Grande esquecer de vez, né? Barbaridade, rapaz. Prefeito caçar. Caçaram o Bernal, aí o juiz descassou. Através de uma liminar, descassou. Só que até hoje não julgou o processo. Até hoje não sabe se foi cassado ou não foi cassado. Não tem um julgamento de primeira instância até agora do processo do Alcides Bernal. Esperar que esses 4 anos passem, né? Passem rápido e a gente possa ter daqui para frente, ou de 2017 para frente, 4 anos, pelo menos 4 anos de tranquilidade, né? De convivência entre poder executivo e poder legislativo, porque do jeito que está, simplesmente não dá para tocar. Entra em vigor, né, o final, já falei sobre esse assunto ontem, da COSIP, da taxa de admissão pública. O prefeito deu a primeira explicação, quer dizer, primeiro ele vai entrar na justiça para tentar anular a decisão da Câmara Municipal em derrubar o veto dele. Então, o que vai acontecer? Vai entrar na justiça. Eu acredito que a justiça vai conceder, inclusive, uma liminar para o prefeito continuar cobrando a taxa de iluminação pública, até porque essa iniciativa da Câmara Municipal, ela, no meu pouco entender de direito constitucional, ela é totalmente inconstitucional. O vereador não pode legislar sobre política fiscal, política financeira. Então, eles fizeram, a maioria foi feito. Acho que foi uma advertência, né, à Prefeitura Municipal. Agora vem a explicação, a segunda explicação do prefeito. Não, ele tem um projeto de 130 milhões de reais para o setor. Agora, eu acho que essa não é a medida politicamente correta, né? Juntar o dinheiro da COSIP para fazer um projeto de melhoramento e ampliação. Eu acho que não é por aí. O dinheiro da COSIP é uma taxa. Taxa é para a manutenção. Você não pode deixar a cidade, a escuridão, deixar de investir em manutenção para juntar o dinheiro e fazer um plano de aplicação. Eu acho que não é por aí. Eu não concordo. Uma outra coisa que eu não vou fazer nenhuma crítica, eu vou esperar o pronunciamento do prefeito Alcides Bernal, que ele deve fazer hoje, a explicação desse negócio das lombadas eletrônicas, né, que foram desligadas ontem. A empresa reclama que não recebe desde agosto. Desde que o Bernal voltou, a empresa reclama que o Bernal não paga, que a prefeitura não paga a empresa para manter as lombadas. Então, mas eu não vou fazer nenhuma crítica, eu não vou tripudiar. Primeiro porque eu não tenho as informações corretas. E depois porque eu acho que quem deve dar a primeira explicação deve ser dada pelo prefeito Alcides Bernal. Com a palavra, o prefeito da capital. Falei e está falado.